dentro do STF, o que você acha que... Qual que é a primeira porrada que tem que ser dado ali dentro para a coisa começar a ter um... Porque quando você fala em lá na causa, e quando a gente fala do judiciário, a gente remete automaticamente ao STF. Começa a partir dele. Exatamente. É uma porrada interessante. Qual a estratégia, né, para destituir alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, o filme que fizeram da Lava Jato, feito pela Polícia Federal, ele tinha o seguinte título: Lava Jato, Polícia Federal, a lei é para todos. Os ministros da Suprema Corte, eles acham que estão acima do bem e do mal. Nós tivemos um caso aqui do Banco Master, foi aberta uma CPMI no Congresso Nacional, que iria indiciar 3 ministros da Suprema Corte, que estavam diretamente ligados, tanto no Banco Master como na CPMI, que falava sobre organizações criminosas no Brasil. Os ministros iam ser indiciados. Houve um movimento político lá para que eles saíssem. Só que só essa situação que foi revelada, que saiu da luz, da escuridão para a luz, mostra o quanto esses ministros estão comprometidos hoje. Um ministro da Suprema Corte, que eu não vou falar o nome dele para minha rede social não sair do ar, teve a esposa investigada com um contrato de 129 milhões de reais com um criminoso, que no dia que foi preso mandou uma mensagem de WhatsApp para ele: ei, faz alguma coisa para me ajudar. Alguém acha isso normal? Não é normal. O que aconteceu com esse ministro? Se fosse com você, Charles, ou comigo, essa hora a gente não estava aqui conversando. Essa hora a gente já estava respondendo um processo criminal, no mínimo, por ter tido uma participação direta com um criminoso que quebrou o sistema bancário do Brasil. Mas não, com os ministros da Suprema Corte não acontece nada. Com eles não acontece nada. É por isso que precisa ser revisto. A lei tem que ser aplicada para eles também. O ministro André Mendonça deu uma entrevista recentemente que ele falou: eu sou a favor de acabar com o sigilo bancário de ministro. Ué, a minha vida enquanto deputado federal, sabe o que ela é? Pública. Meus dados estão todos publicados. Se você entrar lá no portal da transparência, se você entrar lá no site da Câmara dos Deputados, você vai ver toda a relação de gastos minha. Quem eu contratei, aonde foi colocado o recurso, está lá tudo público. O dos ministros do Supremo Corte não sabe nem o que ele vai fazer amanhã, porque ele não divulga nem a agenda. Tu imagina onde ele gasta o dinheiro dele. Ninguém sabe. Teve o caso dos fiscais da Receita Federal que deram vazão aos dados no período de pesquisa lá do Banco Master, e que a coisa inverteu, né? Os caras colocaram os dados para a disposição da polícia para elas investigarem, e os caras passaram a ser investigados e foram afastados do cargo, para você ver a movimentação, né? A demonstração de como eles se sentem acima do bem e do mal. A Receita Federal fez uma investigação que chegava dos ministros da Suprema Corte, mostrou que havia indício de irregularidade dos ministros. Ao invés de fazer alguma coisa com quem se mostrou disso irregularidade, se prendeu o fiscal. Caraca, que tempos a gente está vivendo. Nós estamos vivendo tempos estranhos, né? Porque significa que quem mostra o erro é preso por ter mostrado o erro? Não, isso é um absurdo. Não dá para compactuar com isso. E uma das coisas mais absurdas que eu vejo também, Pablo, é na censura, né? Por exemplo, você não se sente na liberdade de falar o nome porque tem receio de ter a rede derrubada. É capaz do nosso programa sair do ar, se a gente falar. Inúmeros políticos, né? Você não pode mais ter a expressão. E aí tem a questão, eles querem restringir ainda mais isso na internet. Sim, com certeza. Mas assim, eu tenho uma felicidade de dizer que a direita do Brasil e o cidadão brasileiro de bem, ele vai fazer nessas eleições de 2026 uma revolução silenciosa. Afinal de contas, você está descontente com o nosso país? Você acredita que as coisas precisam mudar? Dê o troco no lugar onde tem que ser dado, que é lá na urna. Vá lá na urna, digite os números do candidato que você acredita que vai fazer o certo. Porque aí você faz a revolução verdadeira. O nosso voto ele tem muito valor, a gente tem muito peso. E o brasileiro tem que levar as eleições e as escolhas com seriedade para que ele tenha um país melhor. A gente estava conversando aqui, brincando, e é até uma brincadeira, mas é uma constatação um pouco complicada. Nós vamos votar nessa eleição 6 vezes. E faltam menos de 60 dias para o pleito. Se você tivesse uma viagem amanhã para os Estados Unidos e ela fosse só daqui a 60 dias,
eu tenho certeza que você já estava com seu passaporte ok, com a sua passagem comprada, já tinha programado o seu roteiro na viagem, já tinha visto tudo que você vai fazer, porque é daqui a 60 dias a viagem. Pois é, as eleições são daqui a menos 60 dias. Você já escolheu os seus candidatos? Você tem que levar a política tão a sério como qualquer outra coisa na sua vida. Senão não vai dar certo. E a viagem ia ser curtinha, tá? A política não, são 4 anos, amigo. É preciso levar isso a sério. Pablo, eu vejo muito essa falta de consciência dos eleitores, né? Muitas das vezes. No teu ponto de vista, o que precisa para despertar? Se tá tudo, com todo respeito, se tá tudo muito ruim, tá uma merda, imposto, segurança, educação, se tá tudo muito ruim, a hora de dar o troco é nas urnas. É nas urnas. Como despertar a consciência das pessoas para isso? Tu acha que o eleitor de direita, ele já acordou mais? Tu acha que era o cara que antes era inerte, ou então era o cara que era da esquerda e começou a fazer um movimento diferente? É que há uma descrença no processo. As pessoas estão decepcionadas com a política e elas já não acreditam mais que isso é uma ferramenta de mudança. Elas já imaginam que a política é ruim, que todo político é igual, que tudo vai ficar, que nada vai dar certo. Mas a gente não pode pensar assim, porque toda vez que a gente pensa em deixar para lá o processo, eu não vou votar, tanto faz em quem eu escolho, a gente acaba depois sendo governado por essas pessoas. Elas que vão governar a nossa vida. Eu moro num condomínio, só para fazer assim um paralelo pequeno do que é a política. Teve uma convenção do condomínio semana passada. Como eu estava trabalhando e resolvendo outras coisas, eu não consegui participar. Lá no condomínio resolveram criar uma nova taxa. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar a taxa. O fato de eu ter faltado na reunião não vai me isentar de responder para uma nova regra que foi criada. Então, toda vez que a gente falta na democracia, aquilo volta nas nossas costas de novo. Então, se nos últimos 4 anos a gente escolheu um governo de esquerda, por exemplo, a gente, que eu quero dizer a maioria, escolheu um governo de esquerda, hoje nós estamos pagando por isso, com a maior carga de impostos do mundo, com o combustível mais caro de todas as Américas, com a gente com a moeda com menor poder de compra. Você que está me assistindo sabe que R$100 não vale mais nada. Então não adianta estar ganhando 2, 3, 4 mil reais quando o poder do dinheiro acabou. Isso tudo é resultado da política. Nós precisamos fazer uma revolução na política, que é escolher candidatos sérios e pessoas de preferência da direita que possam combater e reconstruir o Brasil que foi destruído nos últimos 4 anos. Pablo, você reconhece que fora da direita tem bons políticos? É até possível, mas eu conheço poucos. Muito poucos. E convido esses poucos que estão perdidos lá para vir para cá. Porque é raro. É raro. Mas existem boas pessoas ainda em todos os lados. Até porque, eu falei isso numa entrevista recentemente, e algumas pessoas não entenderam bem. Mas o problema ele não tem lado, tá? O problema não tem lado da esquerda nem do lado da direita. O problema só tem um lado da pessoa que tem menos condições. A gente estava falando sobre isso aqui, que muitos dos políticos, das pessoas de poder, não se preocupam com a segurança pública. Elas contratam o segurança privado delas, elas moram num condomínio de luxo fechado, que tem câmera, que tem um vigilante armado. Parece que está tudo bem. O governador do estado anda com a polícia escoltando ele, está tudo tranquilo. O problema é para você, que mora num bairro convencional, que mora numa comunidade, que lá quem comanda é o tráfico. Lá a polícia tem dificuldade de entrar. Lá você vive debaixo das regras de uma facção criminosa. Como é que você acha que isso acabou acontecendo? Acabou acontecendo por conta da política estar hoje do lado do bandido. Não é de graça que o atual presidente entra numa favela dando tchauzinho em cima de um carro. Vocês acham que eu, como delegado de polícia, ia conseguir fazer isso? Não consigo, não. Logo, ele deve ter alguma relação, no mínimo uma permissão desses criminosos para poder estar passeando dando tchauzinho, que não é normal. É muito difícil. E quem vive nessas regiões, hoje, grande parte dos brasileiros estão vivendo sob o domínio de facções criminosas. Isso não pode continuar, senão o Estado brasileiro vai quebrar. Dentro da política, você acha que... dentro da política, eu vou falar um pouco do estado do Amazonas e a gente pode amplificar isso para a política nacional. Qual o peso do crime organizado hoje dentro da política? Você acha que tem governadores? Você acha que tem
deputados federais, estaduais, que estão ali defendendo um lado que não é o cidadão? Tem. Infelizmente, foi comprovado. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi preso um deputado estadual lá que era financiado do tráfico. Na verdade, ele não era financiado do tráfico, ele era o próprio traficante já. Então, a gente já está num ponto onde as facções criminosas elas estão financiando campanhas e também colocando seus próprios integrantes para ocupar posições de poder. E não é só na política, não. Em alguns estados do Brasil, eles estão pagando garotos na faculdade para estudar para o concurso, para virar depois advogado, promotor, magistrado do tráfico. Chegamos nesse ponto. Loucura. Chegamos nesse ponto de uma interferência tão grande de um poder paralelo dentro das autoridades de governo. Complicado. É absurdo. É absurdo. Mas é a realidade. E como reverter isso, cara? E a pergunta é, isso é reversível? É reversível. Eu já falei, eu usei o exemplo aqui de El Salvador. Tudo bem que El Salvador é um país menor e que a realidade de lá, ela pode ser até assim, simplificada por conta das condições que o país tem. Só que lá a facção criminosa era muito mais violenta. Uhum. Lá eram cartéis pesados, ligados a cartéis do México, a cartéis de outros países, que faziam um combate criminoso sanguinolento. Não que aqui as facções criminosas deem moleza para o cidadão, mas lá era muito mais pesado. Sabe o que ele fez? Diminuiu os direitos dos criminosos, afastou magistrados que ajudavam esses bandidos, aumentou o número de presídios e prendeu mais gente. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer hoje no Brasil? Uma política de desencarceramento. Que nome bonito. Sabe o que significa isso? Tirar bandido da cadeia e colocar bandido na rua. Eles estão achando que vão resolver a criminalidade soltando os bandidos. Eu não entendi. Que mundo que eles estão vivendo? Que mundo da fantasia é esse? Porque na prática, você tem que aumentar as cadeias, endurecer as penas e reduzir as vantagens dos criminosos. Porque senão, com a sensação de impunidade que eles vivem hoje, eles acreditam que pode delinquir, cometer crime todo dia, que está tudo certo, que está tudo bem. E a gente, que é cidadão de bem, vai ficar escondido em casa atrás das grades. Tem um projeto de reintegração também, né? O cara tá lá, mas o cara tá ocupando, né? Em Santa Catarina, tem um caso, tem um case desse. Se utiliza-se da mão de obra dos cáceres para fazer plantações, para fazer uma obras públicas. Exatamente. Porque pode entregar dignidade para quem quer. Quem está preso pode resgatar a sua dignidade. Pode estar lá e... Não que eu queira que tenha alguma moleza para o bandido, mas já que ele está lá no Estado, senão ele vai custar caro. O Fernandinho Beiramar está custando quase 300 mil reais para o Estado brasileiro por mês. A quantidade de segurança que ele tem que ter, um monte de coisa, para ele estar lá dentro da cadeia comandando o crime aqui fora. Cara, isso não é normal. Ele tinha que estar quebrando pedra no sol, que aí ele podia ajudar a gente. Não, ele está sendo favorecido. A gente está gastando nosso dinheiro, dos nossos impostos, para manter o Fernandinho Beiramar em regalias, em presídio de segurança máxima. Cara, não dá. Eu sou favorável até coisas mais pesadas, como a pena de morte no Brasil. Porque a pena de morte, para crimes muito pesados, muito violentos, ela ia trazer o que a sociedade quer, que é a verdadeira justiça. Porque um cidadão... Olha, eu vou usar um exemplo triste agora. Teve um caso de um cara que delinquiu, estuprou 2 pessoas, foi preso, foi solto numa nova manobra jurídica, estuprou mais outras 2 pessoas. Caramba. Foi preso novamente, matou uma jovem e uma senhora, 2 pessoas, depois de violentar as 2, e foi preso pela 3ª vez. Esse criminoso tem recuperação? No mínimo, ele tinha que ter tido castração química, para que ele não pudesse de novo estuprar novas mulheres. Não dá para levar a sério o país desse jeito. Não dá. Senão a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sai na rua com medo de ser vítima de novo de um criminoso desse tipo. E o Estado é totalmente corresponsável. Totalmente corresponsável. Facilitando a vida de um bandido. Essa discussão da pena de morte, castração química, foi algo que foi muito discutido no período que surgiu ali à direita em 2018. Sim. Por que isso não foi para frente? Qual é a... Talvez se o Bolsonaro tivesse continuado, os deputados da direita, o maior grupo, uma maior bancada, isso teria avançado? Ou você acha que as coisas ficaram confusas depois? Avançou bastante, mas os partidos de esquerda foram contra. Do jeito que eu vejo agora,
Hoje, esse programa é gravado, mas hoje a Lei Maria da Penha ela faz 20 anos de existência. 7 de agosto de 2006 ela foi aprovada. E de lá para cá, a quantidade de feminicídios ela só aumenta. Só aumenta. Nesses últimos 4 anos, os feminicídios aumentaram muito. Nesses últimos 4 anos, aumentaram, assim, loucamente a quantidade de medidas protetivas dadas pela Justiça por conta de agressões de ex-companheiros, contra mulheres e contra as idosas e crianças que recebem medidas protetivas contra essas pessoas que estão fazendo mal dentro de casa. E a Lei Maria da Penha veio para combater isso. Acredite você que enquanto eu era parlamentar, e agora, nos últimos 4 anos, nós tentamos endurecer essas penas e os partidos de esquerda votaram contra. Eles todos foram contra, porque eles estão do lado do bandido. Usaram manobras regimentais para atrasar esses projetos para serem aprovados, e muitos deles não conseguiram ser aprovados para a gente colocar esse criminoso mais tempo na cadeia, para a gente endurecer essa pena, porque tinha partido de esquerda defendendo o bandido. Aí nessa hora de gravar o videozinho lá da propaganda de campanha, eles levantam assim, estamos a favor das mulheres, não sei o quê, contra a misoginia. Tá, e vamos votar contra o estuprador também? Vamos votar contra as pessoas que cometem delitos dentro de casa? Para isso eles não votaram contra, não. Eles votaram para que essas pessoas saíssem impunes.